Olá! Nossa aula de hoje é sobre hierarquia. Iremos aprender e iremos aplicar também o conceito de hierarquia em nossas vidas. Hierarquia é um tema importante, necessário para os dias atuais. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer e precisamos também respeitar e saber quem são as nossas autoridades eclesiásticas. Observando o dicionário Aurélio, eu pude ver que o conceito de hierarquia é claro, simples e muito fácil de ser aplicado. Segundo o dicionário, hierarquia é a ordem e a submissão aos poderes eclesiásticos, civis e militares. O que me chama a atenção no conceito de hierarquia é que a primeira ordem pela qual nós devemos nos submeter e respeitar são as autoridades eclesiásticas. E você me pergunta quem são as autoridades eclesiásticas? E eu lhe respondo, se você faz parte de uma igreja, se você já conhece a Jesus como seu Salvador, você vai saber que a autoridade eclesiástica que nós temos em nossas igrejas, em primeiro lugar, são os nossos pastores. O seu pastor é uma autoridade eclesiástica. O seu líder de jovens é uma autoridade eclesiástica. O diácono da igreja, o presbítero, o evangelista, são autoridades eclesiásticas. E é importante que nós tenhamos essa noção e esse conceito muito claro em nossas mentes, para que nós não corramos o risco de, em determinado momento em nossas vidas, nós falhar a elas. Vivemos em um mundo em que o pai e o filho não se entendem mais. Porque o filho perdeu o respeito, a noção, não tem mais a noção de respeito, não tem mais noção de submissão. Vivemos em um mundo, como nós temos visto, o mundo do micro-ondas, tudo é em 30 segundos. Então, perdeu-se esse conceito de que quem são e quem deve ser respeitado por mim, a quem eu devo respeitar, a quem eu não devo respeitar. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós encontramos muitas autoridades eclesiásticas. Até mesmo no céu nós temos as autoridades. Em nosso local de trabalho nós temos as autoridades. Em nossa casa nós temos autoridades. E aí nós iremos entrar agora no conceito básico, como eu já falei no início, que é a ordem, a submissão às autoridades. Você me pergunta o que é ordem. Quando você recebe uma ordem de alguém, você prontamente tem que estar preparado para obedecer aquela ordem. Então, ordem é a função que nós temos de nos colocar à disposição de algo ou de alguém. No caso das autoridades eclesiásticas, de alguém. Quando nós lemos a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que aqueles homens de Deus, eles estavam sempre prontos a obedecer ao Senhor. Todas as vezes que Deus falava com qualquer um deles, eles estavam ali prontos para obedecer. Abraão, Isaac, Jacó, e aí a gente vai, Daniel, todos eles. Encontramos também Maria no Novo Testamento, encontramos Paulo, Pedro, João, todos eles. Mas, quando é para nós nos submetermos e obedecermos às autoridades eclesiásticas, ao pastor, a pastora, aí é complicado. Aí nós temos visto um problema sério em nosso meio. E por isso que neste dia nós iremos conhecer e iremos pedir a graça de Deus para que nós possamos começar a pôr em prática o que nós iremos aprender aqui. Eu gostaria que você, aí na sua casa, abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, para você ver a primeira, no capítulo 6, versículo 22, a primeira ordem de Deus, quando nós temos aqui o item de obediência à voz de Deus. Encontramos este homem, Noé, que ele foi tão submisso, tão pronto para obedecer ao Senhor. Quando Deus falou com Noé, mandando ele construir a arca, ele foi e construiu. Em nenhum momento na Bíblia nós encontramos Noé retrucando ou questionando a ordem de Deus. Ele foi e construiu a arca. Recebeu muitas chacotas, foi motivo de chacota do povo da sua época. Todos criticando e dizendo até que ele era um louco. Mas ele não se importou para isso. Ele queria obedecer à voz do Senhor. E obedeceu.
Isso está em Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Encontramos também outros em Êxodo, capítulo 7, versículo 2, quando Deus manda Moisés ir até o Egito e tirar o seu povo que estava lá. Moisés, ao contrário de Noé, ele retrucou. Não porque ele não quisesse ir, porque ele achava que ele não era capacitado para aquela missão. Mas mesmo assim, questionando ao Senhor, ele foi, ele obedeceu ao Senhor. Em Êxodo, capítulo 39, versículo 22 também, encontramos outra ordem de Deus a Moisés, e Moisés prontamente obedece ao Senhor. Em Levítico, capítulo 8, versículo 36, encontramos também outra ordem. Dessa vez, Deus mandava Moisés mandar a Arão, e Arão obedecia a ordem de Moisés, que por sua vez obedecia a ordem do Senhor. Porém, hoje, não é muito assim que acontece. Às vezes nós temos dificuldade até de obedecer a ordem de Deus. Imagine o nosso pastor. Quando se trata de obedecer a voz do nosso pastor, complica um pouquinho. Temos ainda outras referências com relação à obediência à voz do Senhor. Lá em Número, capítulo 33, versículo 10. Em Josué, capítulo 11, versículo 15. E vemos ainda em Mateus, lá no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 6. Até o inimigo de nossas almas, ele obedeceu à voz do Senhor. E ele sabe que precisa obedecer. Sabe quando? Quando nós estamos em nossas igrejas, que aparece uma pessoa endemoniada, e nós, com a autoridade do Espírito Santo, mandamos aquele demônio sair, ele sai. Porque o diabo sabe que ele tem que obedecer à voz do Senhor. Imagine nós precisamos aprender a obedecer à voz do Senhor, mas também precisamos aprender a obedecer à voz do nosso pastor, à voz do nosso líder. Nós estamos sofrendo por isso. Então, nós já observamos todos esses homens que eu citei, que obedeceram prontamente à voz do Senhor. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós encontramos ainda outros, e mais outros, e mais outros. E por fim, até o próprio Jesus foi muito submisso à obediência à voz do Pai. Será que nós estamos sendo submissos à obediência à voz do Filho? É para você refletir. No item 2.2, nós conheceremos quem são as autoridades eclesiásticas. Eu falei tanto em autoridade eclesiástica, e aí você me pergunta quem são, mas eu já disse no começo da nossa aula que as autoridades eclesiásticas são os nossos pastores, os diáconos da igreja, os presbíteros, obedecendo à ordem hierárquica. Em primeiro lugar, o pastor, em segundo lugar, o presbítero, em terceiro, o evangelista, depois vem os diáconos e vai seguindo até a líder do círculo de oração. É uma autoridade eclesiástica. Às vezes você é uma pessoa muito importante lá fora, mas quando chega na casa do Senhor, você é apenas uma ovelha. E aquele homem que talvez seja um pedreiro é o seu pastor. E você tem que respeitar e obedecer àquele pastor. Independente da posição social, na casa do Senhor, o pedreiro é o pastor e o doutor é a ovelha. Nós estamos sofrendo porque estamos com dificuldade de conhecer e observar essa diferença. Às vezes achamos que somos muita coisa lá fora, mas dentro da casa do Senhor, se não formos pastor ou pastora, somos ovelhas e aquela pessoa que talvez não é uma pessoa tão influente lá fora, que é o nosso pastor, é o pastor. E nós precisamos respeitá-lo e obedecê-lo como tal. Bíblia, pastor é aquele que é separado, ungido pelo Senhor Jesus para o trabalho, para exercer o trabalho de cuidar de ovelhas. Você diz, sim, eu já sei o que é pastor, mas quem poderá ou quem seriam os pastores? Nós sofremos hoje, enquanto mulher e pastora, como eu sou, uma discriminação muito grande, que às vezes fere a nossa alma. Por ser mulher, no meu caso, e às vezes por ser solteira, como eu também sou. Mas as pessoas rotulam pastores, achando que pastor é só aquele casado, aquele senhorzinho. Não, se você for um senhor de 60 anos
e tiver em sua igreja um pastor de 20, você precisa respeitar e obedecer esse pastor como seu pastor, independente da idade ou não. Precisa obedecê-lo como pastor. Encontramos um caso interessante na Bíblia. Existia um pastor, um rei, que alguns pregadores falam que é um rei louco, o rei Saul. E por várias vezes ele teve em seu reinado um súdito que era Davi, que ele perseguia muito aquela pessoa. E Davi, por muitos momentos, teve a oportunidade de matar o rei Saul, mas em nenhum momento ele o fez, porque antes de qualquer coisa, ele reconhecia a unção de Deus que estava sobre a vida daquele rei louco, Saul. E mesmo assim, ele reconheceu, e Deus o honrou por isso. Nós conhecemos, e eu creio que você também conhece, a história do rei Davi. Quero lhe dizer que mesmo sendo seu marido, seu pai, seu irmão, seu melhor amigo, o pastor na igreja, ele é o pastor e você é apenas ovelha. Respeite-o como tal, obedeça-o como tal. Se você quiser a bênção do Senhor sobre a sua vida, você precisa respeitar e honrar o seu pastor, independente do grau de parentesco, do grau de amizade que você tenha com ele. Respeite-o. Se você quer ser abençoado, eu repito, para que você não venha, no futuro, amargar consequências péssimas de falta de submissão, obediência e respeito ao seu pastor. Mas não é somente ao pastor que você deve respeito, obediência e submissão. Você deve aos presbíteros, aos diáconos, aos evangelistas e aos líderes, de modo em geral. Você me pergunta o que é o líder, o conceito de líder. Líder é aquele que lidera, é aquele que guia, é o mestre. Mas eu acho que o mais forte, o sinônimo mais forte seria guiar você. Ou também mestre. Jesus, por várias vezes, ele foi chamado de mestre. Continuando aqui, nós encontramos um exemplo na Bíblia que envolve Moisés, porque a Bíblia diz que Moisés foi um líder muito grande, muito notável para a sua época. Só que a Bíblia também diz que Moisés era o irmão mais novo de uma família, pelo menos é o que nós conhecemos na Bíblia, de 3 irmãos. O primeiro era Arão, em segundo lugar era Miriam, e Moisés era o terceiro. E Deus escolheu exatamente Moisés para liderar aquele povo. O interessante é que quando Deus encontra Moisés lá no Monte Sinai, ele começa a conversar com Moisés e a primeira coisa que Moisés diz, entre outras coisas, Moisés diz, olha Deus, o meu irmão Arão é mais eloquente que eu, é mais sábio, é mais desenvolto, é mais competente. E Moisés, quando dizia aquilo, eu penso que ele dizia também porque ele era o mais novo. Podemos até analisar que Moisés queria honrar seu irmão mais velho, só que Deus não estava interessado nisso. Deus estava interessado que ele tinha um projeto na vida de Moisés e ele ia fazer aquele projeto se concretizar. E se concretizou. E aí Moisés aceitou o desafio de tirar o povo lá do Egito. Saiu do Egito, nós conhecemos muito bem a história. Em seguida eles estavam no deserto. Nós conhecemos a história, ficaram 40 anos no deserto. E um belo dia, Moisés, já liderando aquele povo, era um líder notável, um líder que abençoava aquelas pessoas, se preocupava com aquelas pessoas. Moisés resolveu casar-se. E Moisés se casou com uma mulher que não era muito do agrado dos seus irmãos, Miriam e Arão. E a Bíblia nos mostra que os dois ficaram revoltados com essa união, revoltados com Moisés, se rebelaram contra ele. Miriam ficou muito chateada porque Moisés se uniu àquela mulher. Imagina, Moisés não poderia ter se casado com aquela mulher. Só que Miriam extravasou um sentimento de raiva pelo irmão Moisés. Ela esqueceu que aquele moço, além de ser seu irmão, era o líder que estava com a autoridade dos céus sobre aquele povo. Mas na mesma hora, Miriam teve o resultado de tal rebelia.
rebeldia. Miriam se rebelou e o resultado foi imediato. A Bíblia diz que Miriam ficou leprosa, branca como a neve, porque ela foi contra. Ela veio interpelar seu irmão, que era líder. Ela esqueceu que não se tratava do irmão, e sim do ungido e separado do Senhor. Querido, querida, vamos ter cuidado quando formos criticar o nosso líder, quando formos criticar o nosso pastor, a nossa pastora, a nossa líder do círculo de oração, nosso professor da escola dominical, ungido do Senhor. Agora eu não digo mais nem autoridade hierárquica, o ungido do Senhor. Precisamos ter muito cuidado quando abrirmos as nossas bocas para falar qualquer coisa contra esta pessoa ou estas pessoas. Pensem, antes de qualquer coisa, eles são ungidos do Senhor. São as autoridades eclesiásticas, aos nossos pastores. Honre, obedeça, reconheça a autoridade do seu pastor sobre a sua vida e, principalmente, a unção do seu pastor, para que você tenha dias felizes aqui na terra e uma vida eterna garantida nos céus. Muito obrigada.